Bem-vindos a mais uma aula de português. A nossa aula hoje é VaptBook. Bem rapidinho mesmo, porque nós temos nossa atividade digital a ser feita. Não sei se vocês observaram lá no cronograma, nós temos uma atividade digital a ser feita, tá bom? Para testar os nossos conhecimentos nesse assunto que estamos concluindo, certo? Também eu gostaria de pedir a vocês que dessem uma olhadinha no vídeo que foi produzido sobre o folclore e o Dia do Soldado. Vocês podem compartilhar com a família de vocês, tá bom? Não se preocupe que não tá na internet. A Pro não colocou no YouTube, tá? Porque tem a imagem de vocês. De alguns dos colegas que quiseram participar. Só ver quem realmente tem o link, tá bom? E não pode colocar em nenhuma rede, não. Tá tranquilo. Viu, crianças? Então, dê uma olhadinha lá no trabalho dos colegas. Ficou bem legal, bem incrível. Vamos lá para nossa aula. Nossa aula hoje é de revisão. Ah, pronto, mas eu já sei esse assunto todinho. Ótimo, então, se você já sabe, você vai pegar o que a prova vai falar aqui bem rapidinho, tá? Então, nós estudamos essas últimas semanas, essas 2 últimas semanas, não é? Sobre substantivo composto. Vamos relembrar então um pouquinho. Substantivo composto é aquele tipo de substantivo, certo? O qual ele é formado por outras palavrinhas, tá bom? Ele é formado de outros substantivos, até mesmo de substantivo com adjetivo, até mesmo de verbo com substantivo. Então, tem essas misturas. Eu pego palavrinhas diferentes e uno elas. Eu posso usar para união tanto o hífen quanto não usar, que mesmo assim vai ser um substantivo composto. Como tem aqui em girassol, ó, não tem hífen, mas é um substantivo composto. Aí tem a palavra gira e a palavra sol, tá bom? Então, podem ter ou não substantivo composto, mas mesmo assim, ou desculpa o hífen, mas mesmo assim são classificados como substantivos compostos, tá certo? Então, gente, mesmo essas palavrinhas, elas sendo bem diferentes, elas também passam pelo plural e pelo singular, tá bom? Então, são essas regrinhas de aplicação do plural e do singular aos substantivos compostos que nós estudamos. Mesmo ele sendo substantivo composto, nós temos que estudar com calma para perceber. O que foi que a Pro disse? Pro, não lembro o que é plural e singular. Tá, gente. Singular é quando o substantivo indica só um. Singular é quando é para uma pessoa só, é uma coisa, tá bom? Uma unidade é singular. 2, 3, 50, 200, isso aí já é plural, tá bom? Então, quando o substantivo está no singular, é a indicação de uma unidade. Quando está no plural, é de mais de uma. 2, 3, 4, 50, 200, 1 milhão, tá bom? Então, gente, esses substantivos, eles vão seguir as regrinhas também, tá bom? Seguir as regrinhas que nós já aprendemos, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês novamente. Mesmo eles sendo substantivos compostos, eles passam pelo plural e pelo singular como substantivo simples. Então, eles têm que seguir algumas regrinhas que os substantivos simples também seguem e ir para o número plural, tá certo? E aí, gente, nós temos as regrinhas. A prova vai colocando aqui, vamos comentando sobre elas. Bom, aqui nessa primeira regra, foi a regra que nós mais comentamos e mais praticamos nas nossas atividades, tá? Quando a palavrinha ela termina em vogal, quando ela vai para o plural, ela só recebe o S, certo? Terminou em vogal, só recebe o S. Menina, meninas. Mola, molas, tá? Bolo, bolos. A palavrinha terminou em vogal, gente, a gente só coloca a letrinha S. Já a regrinha 2 diz que palavrinhas que terminam em Z de zebra, R de rato e S de sapo, opa, essas aqui, elas ganham mais de uma letra, elas ganham duas. Elas vão terminar com es, tá? Cruz terminou com Z. Daria certo eu colocar só um S aqui? Não, é por isso que essa regrinha é diferente. O correto aqui terminou com Z, com R ou com S, é você colocar o E e o S. Então, cruz, cruzes, gás, gases, mar, mares, juiz, juízes. Tá certo? Então, terminou com Z de zebra, R de rato e S de sapo, a gente só coloca o E e o S. A terceira regrinha são palavrinhas terminadas em L, é a regrinha do pastel. Gente, a palavrinha terminou, é a regrinha simples, tá? Nós temos 2 regrinhas para a letrinha L, certo? Essa é a regrinha simples e eu tenho a outra regrinha que tem que ter mais atenção. Não que ela seja difícil, porque não é, mas tem que ter mais atenção. A regrinha do pastel é a mais simples, tá? Palavrinha que terminou com L, certo?
E antes dele não foi uma letrinha I, tá vendo que aqui é um E, e aqui também é um E. Se fosse um A também, tipo dental. Dental é com L também, ia ficar dentais, certo? Então, são palavrinhas que aqui não tem a letrinha I e terminam com L. E aí o que acontece? Quando essas palavrinhas terminam com L, aqui na regrinha simples, quando elas vão para o plural, a letrinha L vai embora. Vou até pintar ela aqui. Não, eu quero um marcador grandão. Vou pegar esse aqui, que é um marcador gigante. Vou pintar ela de preto para ela sumir. Pronto, a letrinha L vai embora. E quem é que vem? O I e o S. Olha só. Então, quando terminar com L, a palavrinha, a letrinha L vai embora. E se eu quiser botar no plural, se eu quiser deixar no singular para indicar uma unidade, não vou mexer em nada. Agora, se eu quiser indicar mais, aí eu vou mexer, né? Tá? Então, terminou com L, a gente remove a letrinha L e coloca a sílaba IS, tá bom? A regrinha 4 é a regrinha das palavras que não recebem plural, porque ela já tem uma forma única, como lápis, tórax, óculos. Óculos já termina com S, porque tinha uma palavra naturalmente no plural, tá bom? Tá certo? Então, quem é que vai mudar, gente? O artigo. Então, o artigo que vai para o plural, tá bom? Aqui na regrinha 5, vou botar aqui. Pronto. A regrinha 5, palavras que terminam com M de mamãe, quando vão para o plural, olha o que acontece com a letrinha M, acompanha com a pro. Sumiu. Quando a palavrinha termina com M, a letrinha M vai embora, quando vai para o plural, e ela ganha a sílaba NS. Pronto, mas se a palavrinha já terminar com N, de Natália, o que é que você vai fazer? Só vai colocar o S, tá bom? Se a palavrinha já terminar com N, você só coloca o S. Mas se ela terminar com M, e você quiser colocar no plural, tira o M e bota o NS. Se a palavrinha terminar com N, de Natália, e você quiser colocar no plural, só coloca o S, tá certo? A regrinha 6 é a regrinha ali prima da regrinha do pastel. Só que a regrinha 6 diz que quando a palavra ela é paroxítona... Ixi, professora, já complicou, nem lembro disso. Então, vamos lá. Paroxítonas, só lembra que a gente tem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que nós chamávamos a sílaba tônica, contávamos os pulinhos de trás para frente. O primeiro pulo era da oxítona, o segundo da paroxítona e o terceiro da proparoxítona. Pronto, é isso daqui. Quando a palavrinha ela for paroxítona, olha só, inútil e réptil, eu não vou chamar porque elas já são acentuadas. Então aqui seria o primeiro pulo oxítona e aqui paroxítona. Oxítona, paroxítona. Então, essas duas palavrinhas são paroxítonas. Quando a palavrinha for paroxítona, terminada em, vai terminar de qualquer jeito? Não, essa regra é toda especial. Quando for paroxítona, terminada na letrinha I de igreja e L de lata, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar, tá bom? Tirar o I e o L e vamos colocar o eis. Inútil ficou inúteis. Olha como mudou aqui. Aqui é o plural que entrou. O I saiu, aqui era inútil e ficou inúteis. Réptil, répteis. Olha só. O I saiu e entrou o I e o S. Tranquilo? E a regrinha 7 é a regrinha que você tem que praticar, tem que ter muita leitura e ir praticando mesmo essas palavrinhas. A do ão, palavrinhas que terminam em ão, elas podem, quando vão para o plural, elas podem terminar de 3 formas. Elas podem terminar com ãos, como é o caso de mão, que ficou mãos. Pode terminar com ões, como é o caso de balão, que ficou balões. E pode terminar com ães, como é o caso de pão, que ficou pães. Tá bom? Então, eu tenho ãos, ões e ães para terminar palavrinhas que terminam em ão quando estão no plural, tá? E quando você vai praticando, você vai percebendo, principalmente treinando o seu ouvido. Então, gente, nós começamos a treinar, tá? Quando aplicar aquelas regrinhas, essas que a Pro acabou de revisar com vocês,
no substantivo composto. Eita, esses cachorros estão nervosos hoje. Ave Maria, precisa se acalmar. Nós treinamos essas regrinhas que nós aprendemos, essas 7 regrinhas, nós aplicamos também nos substantivos que são compostos. Só que aí nós temos que perceber quais foram as palavrinhas das famílias que foram misturadas, porque nós temos as famílias de adjetivo, substantivo, verbo, pronome, conjunção. Então, nós temos muitas famílias, tá bom? Às vezes, a gente acaba misturando, não é? A família da minha mãe acabou se misturando com a família do meu pai, porque minha mãe e meu pai casaram. Com as palavrinhas também é assim. Acaba tendo um casamento aí, elas acabam se misturando de família para família. Quando as famílias forem misturadas dessa forma aqui, ó, substantivo com substantivo, substantivo com adjetivo ou adjetivo com substantivo e número com substantivo, nós vamos seguir uma regra básica, tá? Quando for substantivo com substantivo, as duas palavrinhas da mesma família que estiverem formando substantivo composto, tipo couve e flor, são 2 substantivos, tá certo? Pombo e correio também são 2 substantivos. Pronto, é substantivo. Substantivo é o nome que nós damos para todas as coisas, tá? Agora, quando ela for substantivo com adjetivo ou adjetivo com substantivo, para o que é adjetivo que eu esqueci? Adjetivos são aquela família de palavras que dá características. Elas geralmente andam junto com os substantivos, dando uma característica para o substantivo. Tipo, qual a característica desse arroz aqui? Ele ser doce. Então, aqui é o adjetivo e aqui é o substantivo. Ou vice-versa. Se o adjetivo vier na frente e o substantivo vier atrás, também vai seguir a mesma regra, tá? E numeral. Numeral, gente, são aquelas palavrinhas que indicam ordem, posição e quantidade, certo? Ordem, posição e quantidade. Tipo, primeiro, segundo, 200, 300, são substantivos que fazem parte da família de numeral, tá? Então, crianças, aí aqui nós temos uma regrinha para essas formações, para esses casamentos aqui. Quando for substantivo com substantivo, as duas vão para o plural. Couve-flor, couves, flores. Pombo-correio, pombos, correios. Quando for substantivo, adjetivo e adjetivo, substantivo, gente, é só mudar a posição. Do mesmo jeito, os dois vão para o plural. Tem que observar aqui, ó. Arroz terminou com Z. Eita, a professora falou agora. A palavrinha quando termina com Z, eu coloco o E e o S. Isso mesmo. A palavra doce, doce terminou com vogal. Se terminou com vogal, a gente só coloca o S. Então, ficou como plural? Arrozes doces. Erva doce, as duas terminam com vogal, ervas doces. Pronto, tem que aplicar nas duas, para essas combinações aqui tem, tá bom? Para adjetivo substantivo também. Boa tarde, boas tardes. Alto relevo, altos relevos. Ai, mas fica tão estranho. Fica mesmo, mas é o correto, tá? Numeral, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, primeira dama, primeiro-ministro, segundo sargento, terceiro sargento. Tudo isso, numeral com substantivo. As duas vão para o plural. Tá bom, gente? Essa é a maior combinação que nós temos, que as duas palavrinhas vão para o plural. Já nesse caso, quando eu tenho aí o sanduíche. Sanduíche eu tenho substantivo em cima, aí tenho o de ou o du, tá? No meio. E eu fecho com outro substantivo em cima. Imagina um sanduíche aí. Aí eu tenho sanduíche de palavras. Eu tenho o substantivo, no meio eu tenho o de ou o do, e depois eu tenho o substantivo de novo. Quando acontecer da palavrinha vir assim, pessoal, só a primeira, crianças, só a primeira vai para o plural. Olha só, pé de moleque, a Pró usou muito esse exemplo. Pôr do sol, vamos lá. Pé de moleque, S de moleque. Pôr do sol, cores do sol. Você vai aplicar normal. Terminou com vogal, coloca o S. Olha aqui o S. Terminou com R, coloca o E, S. Tá bom? Então, quando for assim essa palavra, o substantivo composto formado de 3 palavrinhas,
substantivo, aí depois vem o de, depois vem o substantivo. Você aplica o plural só a primeira palavrinha, tá bom? Só o primeiro elemento da palavra, tranquilo? E aí, gente, quando for agora nessas duas famílias, verbo e substantivo, e palavras repetidas, aí não vai ser a primeira, tá bom, gente? Vai ser a segunda palavrinha que recebe o plural. Eita, esqueci o que é verbo. Gente, verbos são aquelas palavrinhas que indicam ação, fenômeno ou estado da natureza. Desculpa, ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá bom, gente? É ação. Corri, comi, chutei, falei, nadei, nado, comerei, comíamos, passeávamos, passeei, não importa o tempo, se é presente, passado ou futuro. Se é uma ação, gente, é um verbo, tá? Então, tipo aqui, eu tenho bate-boca. Falaram até na aula de bate-papo, seria também bate-papo. Aqui no caso de bater, que tem um sentido de falar, tá bom? Bate-boca, então aqui é o verbo e aqui é o substantivo. E aí, quem é que vai para o plural? O substantivo. Tá bom, gente? Dessa família aqui, verbo e substantivo, só o substantivo que recebe o plural. Vou até colocar o P de plural aqui perto. Tá? Guarda-roupa. A palavrinha guarda ela é uma palavra que ela tem alguns sentidos. Ela é uma palavra ambígua, que a gente chama, que ela tem mais de um sentido. Certo? Nesse caso aqui, ela é o verbo de guardar, tá? Então, guarda, por isso que ela foi usada como verbo. Aqui é o sentido dela de guardar. Então, guarda-roupa, guarda-roupas. Quem recebeu foi o roupas, porque é o substantivo. Guarda ficou do mesmo jeito. Quebra-mar, quebra-mares. E quando for palavrinhas repetidas? Ou seja, gente, palavrinhas que são iguais, tico-tico, teco-teco, pula-pula, só a segunda vai para o plural, certo? Ó, pula-pula, não é pulas-pulas. Ou então pulas-pula, não. O correto é pula, aqui não tem plural, gente. O que tem o plural é nessa segunda aqui, tá? Teco-teco, teco-tecos, tico-tico, tico-ticos. Olha o plural quem recebeu. Tá bom, crianças? Então, encerramos aqui a nossa revisão. O que é que eu vou pedir agora? Que vocês façam a atividade digital, tá? Eu só vou liberar as respostas dessa atividade. Deixa eu pegar meu caderno aqui para eu ver. Nós temos aula na quarta-feira. Acho que não. Deixa eu ver aqui, porque eu fechei meu caderno. Na quarta-feira nós não temos aula, vamos ter aula só na quinta, não é, gente? Na quinta-feira. Isso mesmo, gente. Nós só temos aula agora na quinta-feira, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer a atividade digital hoje, terça-feira. E eu vou liberar as respostas para vocês na quarta-feira, tá? Quarta-feira eu libero durante o dia. Eu penso que meio-dia em diante eu já vou ter tempo de liberar essas respostas, que eu tenho que fazer uns negocinhos aqui para todo mundo consiga receber, tá? Gente, não esqueçam, por favor, quando fizerem atividade digital, pessoal, coloquem o nome de vocês, a turma e verifiquem o e-mail para receber as respostas, tá? Se você colocar um e-mail errado, não vai ter como para corrigir, não tem como mesmo. Verifique lá direitinho, tá bom? Então, muito obrigada por terem ficado na aula de hoje. Um beijo do fundo do coração, um cheiro e até a nossa próxima aula.